Salve, os irmãos, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 26. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 10. Eu vou começar a ler aqui no versículo 1, capítulo 26, versículo 1, até o versículo 5, depois vou pular para o versículo 10, amém? Isaac na terra dos filisteus. Sobreveio a fome à terra, e assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei toda esta terra. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque o Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando. Ficou riquíssimo, tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os com terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então, cavaram outro poço, e também por causa deste houve conflito, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o teu Deus, de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei as suas descendências por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos,
em Gênesis capítulo 26, fala sobre a peregrinação de Isaque na terra dos filisteus. E nos mostra o que aconteceu durante o tempo em que a família da aliança esteve em Gerar. É muito interessante que entre a experiência de Isaque, registrada em Gênesis 26, e na experiência de Abraão, que está registrada também no mesmo livro, no capítulo 12 e no capítulo 13. E o capítulo 26 nos mostra que o relacionamento de Isaque a Deus. E as promessas de Deus feitas a Abraão. Isso nos mostra que Isaque, por 2 vezes Deus fala com ele acerca das promessas. Meus irmãos, no tempo antigo, cavar poço era uma necessidade vital para aquele povo. Tudo que eles faziam praticamente tinha a necessidade de ter água, que nem até nos dias de hoje. Hoje a gente não vive sem água. E tudo que eles faziam antes de plantar ou de criar os animais, era preciso saber se os poços seriam suficientes para o sustento. Porque também, meus irmãos, até a riqueza de uma pessoa seria, naquele tempo, medida pelos poços que tinha. Eu lembro da filha de Caleb, que ela pediu do seu pai uma terra onde tinha fonte, onde tinha água. Porque onde tinha poços, onde tinha fonte de água, era um lugar ali bem valioso. Era um lugar ali onde valia muito. E muitos queriam um lugar desse. Isaque, meus irmãos, filho de Abraão, era um cavador de poços, aonde Deus prosperava a sua vida. Até no tempo da fome, Deus prosperava. E por causa disso, muitas pessoas tinham inveja. Mas Isaque, ele não desanimou e ele continuou cavando poços, deixando a sua marca em cada lugar. Ele não desanimou. Só, meus irmãos, que devido à inveja dos homens para com a bênção de Isaque, e como trazendo nos dias de hoje a inveja dos homens para com as bênçãos dos filhos de Deus, a inveja não é de Deus, meus irmãos. Quando a pessoa quer uma coisa que é do outro, está invejando e peca contra Deus. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, e Tiago 4, versículo 5. E Abimeleque manda Isaque embora. E ele foi. O poço foi disputado e ele deixou com os inimigos. A segunda e na terceira vez. E Jesus nos dá um ensino ali em Mateus capítulo 5, versículo 5, sobre a perseverança. Para não desanimar. Isaque não parou no meio da estrada, mas seguiu adiante.
continuou ali. Mesmo sendo expulso, ser mandado embora daquele lugar. E Isaac partiu para Gerar por causa da fome que veio sobre aquela terra. E naquele tempo, Gerar era o território filisteu, que ficava próximo às fronteiras egípcias. E quem eram os filisteus? Com que eles trabalhavam? Eles eram um povo que navegava pelo mar Mediterrâneo. Ele era aquele povo que levava e trazia, como hoje nós temos os cargueiros que levam e traz as mercadorias. Esse povo, eles trabalhavam dessa forma. E na ocasião em que Abraão esteve em Gerar, o que é interessante, que o nome do governante, do rei daquela terra também era Abimeleque, que está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 2. Mas o que é importante também é saber que, apesar do nome, da posição e da região, Abimeleque não é o mesmo Abimeleque que o tempo de Abraão com o tempo de Isaac. Alguns estudiosos falam que o nome Abimeleque era um título Outros estudiosos relatam que Abimeleque já era o neto daquele Abimeleque do tempo de Abraão. E o que é interessante é que a intenção de Isaac era seguir para o Egito. Isso fazia muito mais sentido, pois aquele era um tempo de fome e o Egito era uma terra mais próspera. Porém, o Senhor aparece a Isaac e o proíbe de descer ao Egito. Além disso, Deus disse: fica na terra que eu te disser, e habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda essa terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. A ordem de Deus para Isaac habitar naquela terra, Deus prometeu abençoar Isaac naquele lugar, e a ele e a sua descendência, que permanecesse naquele lugar. Isaac foi para ali. Isaac, meus irmãos, Deus fez tanta promessa a Abraão, que Isaac realmente era aquele que ia receber as promessas feitas a Abraão, como havia prometido a Abraão. Deus também disse a Isaac: multiplicarei e abençoarei a tua descendência. E no capítulo 26, também revela que Isaac foi muito próspero em Gerar. Ele chegou a colher 100 por 1. A prosperidade de Isaac não era porque ele estava numa terra fértil, mas a prosperidade era porque a bênção estava sobre a vida dele. E aonde ele ia, Deus abençoava. E a prosperidade de Isaac acabou causando inveja nos filisteus. Eles entulhavam os poços que Isaac estava usando. Aqueles poços que tinham sido cavados pelos servos de Abraão, que havia feito um acordo, um pacto com o rei Abimeleque, de paz, de harmonia. Mas a situação ficou tão complicada que depois da morte de Abraão, os filisteus renegaram o acordo, renegaram o pacto que tinha feito Abimeleque com Abraão.
E a partir dali, Abimeleque disse para Isaac para ir embora daquele lugar, que ele já era um homem rico, era mais poderoso que os próprios filisteus, porque ele já tinha sido abençoado, e ao mesmo tempo os filisteus, o rei Abimeleque, tinha medo, porque Deus prosperou Isaac de uma forma tão grande. Só que isso, meus irmãos, não era só o medo, era também causando inveja no meio dos filisteus, dizendo: esse daí que veio aqui sem nada, prosperou na nossa terra, está aí agora. E após os problemas com os filisteus, Isaac saiu da terra fértil e acampou no vale de Gerá. E ali, meus irmãos, ele tornou a abrir outros poços que tinham sido escavados no dia de Abraão e entulhado pelos filisteus, após a morte de Abraão. E os servos de Isaac conseguiram achar águas nascentes no vale, mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando a água. Por causa dessa contenda, o poço foi chamado de Ezeque. O que significa? Literalmente, contenda. Então os servos de Isaac cavaram outros poços, e os pastores de Gerá novamente contenderam por causa dele. E por esse motivo o poço foi chamado de Sitna, o que significa inimizade, que vem da mesma palavra ali, o nome Satanás. Depois, mais uma vez, os servos de Isaac cavaram outro poço, e por esse não houve contenda. Isaac chamou aquele poço de Reobote e disse: porque agora nos deu um lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Amém, meus irmãos? Hoje é uma mensagem onde Deus vai falar aos nossos corações, onde a gente vai ali vir dois temas. Tira o entulho da sua vida, tira o entulho dos seus poços e cave novos poços para o futuro. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto, por causa do crescimento e a prosperidade que causaram muita inveja nos inimigos, nos filisteus. Isaac teve que se mudar para um vale em Gerá. Os primeiros poços abertos por Isaac foram os poços antigos de seu pai, que seu pai tinha cavado, que pessoas invejosas tinham enchido de entulho, e estes poços foram restaurados por Isaac e voltaram a fluir água. Muitas pessoas não sabem cavar poço, meus irmãos, e fica ali entulhando nos poços dos outros. São pessoas que só sabem ver defeito, dificuldade e nunca reconhecem o seu trabalho. Lança pedras para pesar e fechar a sua capacidade de fluir, de raciocinar. São pessoas que estão dentro da igreja, são filisteus invejosos que estão dentro da igreja. São pessoas que estão ali querendo. Porque, entenda uma coisa, o poço estava ali. Abraão morreu, por que os filisteus não aproveitaram para ficar tomando água daquele poço? Não, eles não queriam, mas a inveja deles era de tampar, porque tem pessoas que estão que não filisteus, eles não querem ver você prosperar, eles não querem ver você bem, mas querem e fazem questão. Tem pessoas que passam noite a noite acordado, tentando ver uma situação para entulhar o poço, para entulhar as tuas bênçãos.
Só que podem entulhar, porque, entenda uma coisa, a bênção não estava sobre o lugar, mas estava sobre a vida de Isaac, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e a promessa estava se cumprindo sobre a vida de Isaac, e Deus também reafirmou essas bênçãos sobre a vida de Isaac. Podem tentar entulhar o poço do seu ministério, o poço da tua vida financeira, o poço da tua vida profissional, da tua saúde, da tua família. Porque o que a gente mais vê dentro de ministério são filisteus. Porque estão vivendo um dia tão difícil que hoje, se você é chamado para ministrar em algum canto, e quando chega ali, Deus te usa um pouquinho, tem pessoas que já começam a se levantar, começam a tacar pedra porque querem atrapalhar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, tu que está ouvindo isso aqui hoje, deixa eu te dizer uma coisa, o entulho que o inimigo está lançando sobre a sua vida tu sabe o que é com você? Colocando os pensamentos ruins na tua cabeça, onde você está olhando muito para o homem, e você está deixando os talentos, o teu chamado paralisado, porque você está olhando muito, porque as pessoas pensam de você. Entenda uma coisa, tira isso da tua cabeça, porque uma coisa antes do teu passado, e antes do seu nascimento, Jesus já pagou um alto preço naquele madeiro. Você está olhando muito para as pessoas, porque as pessoas, principalmente sogro, sogra, né? Pessoas ao redor ali, do círculo ali, que olham muito para o teu passado, mas entenda uma coisa, todos nós temos um passado e um passado obscuro, porque Deus ele não veio para os santos, mas ele veio para aqueles que o mundo rejeita. Então todos aqueles que Deus escolhe, sempre tem um passado ruim. Tem pessoas que você olha, irmão, aquela pessoa ali não fez nada, mas tu não sabe como é que está o coração, como era o coração daquela pessoa. Quantas vezes ela passou por cima dos outros, quantas vezes ela enganou, ela mentiu, ela trapaceou, ela se deu bem atrapalhando a vida dos outros. Porque entenda uma coisa, tua vida está paralisada porque o entulho que o inimigo colocou na tua cabeça é que você queria que as pessoas olhassem para que você é agora. Para que você é agora. Entenda uma coisa. Se eles estão olhando para o teu passado, deixa eles olhar para o teu passado, porque de lá Deus já te tirou. Do seu passado Deus já te tirou. Você não vive mais no seu passado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele quer te usar muito na palavra. E você tem paralisado a tua vida porque você está olhando muito. Você sabe o que é com você. Você está olhando muito porque o sogro, porque a sogra, porque a família ali ao redor pensa, porque sabe do teu passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus botasse um telão do lado desse povo que te julga, que olha para o teu passado, e Deus trouxesse o que passa no coração dele, o que passa na mente, o que foi que ele fez na juventude, o que foi que ele fez e continua fazendo no dia de hoje, tramando contra a vida dos outros, mentindo e enganando, como é que seria? Deixa eu te dizer uma coisa, tira esse entulho da tua vida, não te paralisa por ninguém. Porque o que adianta tu querer agradar o homem e desagradar a Deus? É melhor você agradar a Deus e não agradar o homem. Porque muitos querem estar agradando ao homem. Deixa pensar o que eles querem pensar. Porque entenda uma coisa. Porque eles não acreditam em mim, porque eles olham para o meu passado. Não acreditaram em Paulo. Em Jesus não acreditaram. Jesus mesmo diz que o homem de Deus, o profeta, ele não é honrado. Eu vou trazer para o dia de hoje, ele não é honrado para aquelas pessoas que nos conhecem. Não. Jesus quase não parava ali em Nazaré. Ele geralmente ia pregar em outras cidades, em outros lugares. Não acreditaram em Jesus, de chamar Jesus de Beelzebul.
Disseram, esse daí, o filho do carpinteiro? Você está parando a tua vida, o teu ministério, porque você está olhando muito, você parou nisso. Se a tua família olha muito para o teu passado, deixa eles olharem. Se teu sogro, a tua sogra, teu cunhado, tua cunhada, olha para você, olha para o teu passado, deixa eles olharem, porque de lá Deus já te tirou. Vou ler aqui para você, Salmo 40. Salmo 40. Só um momentinho, irmão. Para você se fortalecer nesse Salmo 40. Não deixa a tua vida parar por causa de filisteu que quer entulhar a tua vitória, as tuas bênçãos. Deus tem uma bênção. Deus, ele quer te tirar daí. Deus, ele quer te abençoar. Só que, enquanto os entulharam os poços de Isaac, Isaac não brigou, Isaac não discutiu, Isaac foi procurar novos poços. Salmo 40 para ti. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, e de um atoleto de alma, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo e um hino de louvor ao nosso Deus. Entenda uma coisa, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus já te tirou do teu passado. Deixa eles pensarem o que querem. Não paralisa a tua vida, o teu chamado, o teu ministério por causa dessas pessoas, não. Por causa desses filisteus. Porque o inimigo, os filisteus e o mundo, e o inimigo espiritual, porque nem tudo é espiritual, não. Muitos são pessoas com falta, que não tem caráter, que não querem ver o próximo se dando bem, que não querem ver o próximo ali sendo próspero. Eles querem entulhar as tuas bênçãos. É o que eles querem. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas estão invejosas, que elas não têm coragem de cavar poços. Elas não têm coragem, o poço está ali. Mas eles não querem. Eles querem. Tem uns que querem pegar já tudo pronto, já pegar o povo cavado, o povo jorrando água. Mas na hora de cavar não querem. Na hora que tu está escolhendo o lugar, na hora que tu está escolhendo a terra, na hora que tu está escolhendo, ainda vai ter pessoas que vai dizer assim, aqui não é bom, isso aqui não vai dar água, isso aqui sempre vai ter gente colocando dificuldade porque não quer ver tua prosperidade. Porque o que a gente mais vê são pessoas assim, quando você está escolhendo um lugar para cavar, para jorrar a água da vida, que Jesus é a água da vida, muitos querem ali atrapalhar, dizendo, não, aqui não vai dar. É pessoas que não querem ver a tua bênção, são pessoas que ao mesmo tempo que elas ficam lançando entulho sobre a tua vida, elas estão se amaldiçoando, porque Deus conhece o coração dessa pessoa, e Deus não vai abençoar essa pessoa, porque Jeremias 17:10 diz que o Senhor esquadrinha o coração e a mente, o Senhor sabe. Mas quando você vai ali na direção do Senhor, o Senhor cava aqui, que eu vou jorrar água para você. Aí começa a vir os filisteus com inveja, começa a vir aqueles irmãos com inveja, começa a vir a parentela com inveja, começa a vir aquelas pessoas que querem atrapalhar a tua vida, principalmente o teu ministério, o teu chamado. Porque tem coisas que é o capeta, mas tem coisas que não é o capeta, não. É pessoas
que não tem caráter. É pessoas que passam dia após dia, noite após noite, tramando para destruir a vida do próximo. Porque muitos se diz ter vida com Deus, mas não tem vida com Deus. Porque segue uma doutrina dessa terra, mas não segue a Jesus. Porque Jesus, o mandamento dele diz ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. E o outro, amai o próximo como a ti mesmo. Tem gente que está matando o próximo. Principalmente dentro de ministério. Isaac ali, quando ele foi para ali, ele começou a cavar o poço que seu pai tinha cavado. Só que quando você está ali cavando, porque tem momento que a gente tá ali que a gente não tem nem pá para cavar, a gente não tem nem enxada para cavar, a gente começa a cavar com a mão, depois pega um pedaço de pau pontudo ali, começa a cavar, até Deus ir abençoando. E quando está cavado, só que na hora que você está cavando não aparece ninguém. Porque eu tenho vivido isso. Quando eu estava na luta, na peleja, para conquistar aquilo que Deus me prometeu, não tinha ninguém. Não apareceu ninguém nem com um copo d'água. Mas depois, aí vão dizer, esse daí, já? Esse daí, está bebendo água da fonte? Esse daí, tão rápido, porque tem crente que acha que o operar de Deus é um quartel. Que você tem que passar tanto tempo ali para ser patenteado. Começou como conscrito, aí passou 6 meses, se formou a soldado, a S2, aí depois faz uma prova ali, passa para S1, alguns lugares passa por tempo, já passa para S1, depois para cabo, depois... Não, o agir de Deus não é isso. E muitos outros crentes também acham que a vida daqueles que Deus escolheu tem que ser que nem escada, tem que subir degrau por degrau. Não é isso, meus irmãos. Tem pessoas sim que Deus ele vai levantar de apóstolo, a bispo, a pastor. Tem outros que Deus vai levantar aos poucos porque o coração dele é ruim, o coração dele é vocado para o título, para a posição, porque se ele não for trabalhado no decorrer do caminho, se ele for levantado logo a pastor, ele quer pisar nos irmãos, achando ser melhor do que os outros, porque eu já vi isso. Alguns líderes aí que não pegam nem um copo d'água para ninguém, mas querem ser servidos, sendo que pastor é para servir, e não para ser servido. Porque quando você visita um pasto, você vê lá o pastor cuidando e servindo as ovelhas. Você vê alguma ovelha servindo o pastor? O poço de Ezeque. E cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O segundo poço meus irmãos, aberto por Isaac, foi o povo de Ezeque, que significa contenda, o lugar de luta, um lugar de intimidação. Até então ali não havia água, mas Isaac pediu os seus servos que abrissem um poço ali para o seu sustento. O resultado foi que pessoas invejosas que não sabem cavar poço disputaram com Isaac querendo a água para eles. A água de contenda tem um gosto muito amargo, por isso Isaac deixou aquele poço para quem estava brigando a beber daquela água, da água amarga. Isso mostra que Isaac não fazia caso de poucas coisas e sabia relevar e estava disposto a continuar cavando o poço. Pessoas invejosas não sabem.
procurar. O que eu fico tentando entender é porque tem pessoas invejosas, porque a inveja ela vem do capeta. E tem pessoas que é tão dissimulada, que é tão mascarada, que ela chega toda com a boca docinha, mas o coração é do cão. O coração é do capeta. Ela chega com aquelas palavras doces, com aquela... Tem gente que está vivendo uma profissão errada. Ela vem com aquela voz doce, com aquela voz, palavras doces, mas o coração é de cão. E mais uma vez, por causa da inveja, quantos filisteus estão dentro do ministério? Porque sabe, meus irmãos, uma coisa que eu não consigo entender, porque tem pessoas que não conseguem viver a sua própria vida, buscar a sua própria felicidade, porque no texto bíblico eu não vejo Isaac parando a vida dele para querer nada de ninguém. Ele foi continuando ali buscando o que Deus tinha prometido para ele, mas tem gente que coloca Deus de lado, coloca suas bênçãos de lado, mas quer viver a vida atrapalhando a vida dos outros. Aí começa a ficar doente, começa a viver uma mente perturbada, começa o marido brigar com a esposa brigar com o marido, o filho brigar com o pai com a mãe. Aí começa uma contenda do inferno. Por quê? Porque são pessoas carregadas de capeta, que passa dia por dia podendo passar o tempo que temos sobre essa terra aqui, podendo buscar as suas bênçãos, mas não, passa tempo buscando e atrapalhando a vida dos outros, tampando o poço da felicidade dos outros, das bênçãos dos outros. Só que uma coisa que eles não entendem é porque assim, quem foi que fez a promessa a Abraão? Foi Deus. Quem foi que fez a promessa a Isaac? Foi Deus. De quem era os planos, o propósito sobre a vida de Isaac? Foi Deus. Quem deu Isaac a Abraão? Foi Deus. E Deus tem os planos dele, que quem queira ou não queira, somos descendentes de Isaac. Isaac é pai de quem? De Jacó. Jacó foi mudado o nome de Jacó para Israel, porque muitos acham que Deus vai vir sobre aquela terra de Israel. Não é sobre aquela terra, ele vem sobre o povo dele, de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Então todos aqueles escolhidos do Senhor são descendentes de quem? De Israel, de Jacó. E Deus tinha um plano. Então, quando começaram a se levantar contra atrapalhar a vida de Isaac, só que Isaac ele não era aquele crente que quando se levanta ele quer orar, quer jejuar ao contrário, quer se levantar contra a vida do irmão, não. Ele continuou olhando para Deus, e ele falando ali, eu vou cavar novos poços porque a bênção está comigo, Deus vai abençoar, e onde eu cavar o Senhor vai jorrar água. Só que tem pessoas que param a sua vida. Tem pessoas que param a sua vida, deixam suas bênçãos de lado, deixam a sua vida com Deus de lado, para passar o tempo atrapalhando e mentindo. Você está mentindo para você mesmo, criatura, porque Deus conhece o teu coração, Ele esquadrinha teu coração, Ele sabe o que você está fazendo, que os olhos dele estão sobre toda a terra, Ele sabe o que está em oculto, por que você quer continuar? Irmão, para de se tornar um filisteu na vida do próximo, do outro irmão. Você está perdendo a sua bênção, você está adoecendo. Por que você não busca a sua própria felicidade, a tua vida com Deus, fazer algo que Deus manda, ganhar alma para o reino dos céus? Por que você no ministério, se chegou alguém lá pregando bem, dê glória a Deus. Se você quer ser usado daquele jeito ali, fala, Senhor, eu quero ser usado do mesma forma que o irmão é usado ali, Pai. Mas eu quero que o irmão continue pregando, ganhando alma, trazendo alma para o reino. Mas não, o que eu vejo é uma disputa do inferno dentro do ministério. Que eu já entrei em ministério, o Senhor mandou foi eu sair. Última vez eu fiquei tão triste, que tinha duas pessoas que estavam no culto. E essas duas pessoas, eles precisavam ouvir a palavra do Senhor. Só que teve
Duas pessoas que estavam na frente daquele culto que começaram tipo uma disputa ali, uma contenda. E hoje, aqueles duas pessoas que estavam lá no culto, que Deus queria falar com eles, vamos dizer que está se escondendo por aí, porque fez algo que estão atrás dele. Outro quase se perdeu ali, outro querendo matar, e teve que se mudar para outro lugar. Mas se naquele momento a palavra de Deus fosse pregada, não tivesse esses filisteus, essa contenda ali dentro, Deus poderia ter trabalhado na vida dele, ali no coração deles. Sabe por quê? Eita, Senhor. Sabe por quê que muitos hoje não são levantados? Porque você ainda não viu o que Deus vai fazer na tua vida. Mas aquelas que estão lá fora, eles já viram o que Deus vai fazer na tua vida. É por isso que muitos de vocês não têm oportunidade. Muitos hoje não têm ali a oportunidade de pregar, de cantar, de louvar. Muitos querem ali enterrar, jogar terra no teu poço, porque não querem te ver próspero. Uma vez eu fui ministrar, e eu vi uma disputa de uma pessoa, de um irmão ali. E na próxima vez que eu fui, eu falei: se quiserem disputar comigo, vão disputar sozinho. Porque eu não estou atrás de púlpito, eu não estou atrás de cadeira, eu não estou atrás de posição, não estou atrás de nada disso. Prefiro 1000 vezes evangelizar, ganhar alma, de que tá brigando, discutindo dentro de ministério. Até porque isso virou uma batalha muito grande dentro de ministério, que é um se levantando querendo ser melhor do que o outro. É um querendo aparecer. Entenda uma coisa: Jesus te chamou para ganhar alma, para caminhar. Mesmo que estão tampando os teus poços, Jesus te chamou para caminhar. Porque Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Você cavou o poço, tamparam, continue. Continue na caminhada, não desista, porque tem pessoas que vivem assim, dia por dia, querendo tampar o teu sonho, o teu ministério. Só que entenda uma coisa: o teu ministério pertence a Deus, o teu chamado pertence a Deus. E aqueles que se levantar vão depois ter que bater de frente com o papai. Então o poço de Ezequiel ficou conhecido como o poço da contenda. Só que eu não vejo, o que é interessante, que eu não vejo Isaac parando a vida dele para atrapalhar a vida de ninguém. Eu não vejo aqui Isaac ali vendo uma forma de atrapalhar a vida de ninguém. Eu não vejo isso. Então por que você quer se tornar um filisteu na vida dos outros, na vida do irmão, dentro do ministério? Primeiro, meu irmão, Deus não te chamou para você ficar aí no anonimato dentro de um ministério pregando só para quem é crente, não. Deus te chamou para fazer o ID dele. Você está perdendo tempo por quê? Você está brigando pelaquela cadeira, aquela posição, por quê? Tira isso. Tira isso do teu coração. Irmão, deixa eu te dizer outra coisa. O inimigo tem colocado no teu coração também uma tristeza, porque muitos onde você está não te reconhecem. E isso mexeu com o teu coração ali, você ficou triste. Mas é porque, meus irmãos, a gente tem que entender que se naquele lugar estão tampando o nosso poço, que não querem ver a gente beber a água da fonte da vida,
Por que eu vou continuar naquele lugar ali? Vou caminhar. Porque se eu continuar naquele lugar, eu vou passar 40, 50 anos naquele lugar ali, eu não vou ser abençoado. Porque o que tem de filisteu invejoso, o que tem de filisteu que não quer ver as tuas promessas se cumprir na tua vida. E você paralisou por causa disso, porque você não foi reconhecido ali naquele poço, naquele lugar. Onde era para você estar bebendo a água, onde era para você estar recebendo a bênção, o reconhecimento. Só que entenda uma coisa: pessoas invejosas jamais vão te reconhecer. Quem te reconhece é Deus, porque foi Ele que te escolheu, foi Ele que investiu tanto na tua vida, te dando livramento, cuidando de ti dia por dia. Não foi aquele lá. E Deus já te falou que é para você sair dali, que Ele não te quer mais ali, que Ele tem Ele tem um propósito na tua vida, e você quer continuar ali. Só que você tem parado muito por causa de uma pessoa ao teu redor aí. Deixa que essa pessoa, Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Porque entenda uma coisa, a salvação é individual. Eu não posso carregar minha esposa não pode me carregar para o céu, não. A salvação é individual. Não beba da água amarga, meus irmãos. Porque tem pessoas que o poço está ali. E é ministério de contenda. É ministério de disse-me disse. É ministério que líderes não querem reconhecer aqueles que Deus quer levantar. É líderes que estão de frente ali, que continuam estando de frente, atrapalhando a vida daqueles a quem Deus tem um propósito ali. É água amarga. Você nunca vai estar matando a sua sede, porque você está bebendo uma água amarga, que pode até te fazer mal, que está te fazendo mal, porque a água amarga nos traz ali tristeza, um peso, um fardo, uma angústia. E você tem trazido isso no teu coração, porque você olhou para o homem, queria ver reconhecimento do homem. Mas entenda uma coisa, melhor do que o homem é Deus. Principalmente você que tem um chamado de pastor. Só que tem lugar que Deus já te mostrou, Ele não te quer mais. Porque a gente quer continuar ali, bebendo da água amarga, bebendo no lugar onde só tem contenda, onde só tem confusão. Me diz uma coisa, se eu vou para o ministério, porque muitos dizem assim, você não pode estar mudando de ministério. Não estou dizendo para você mudar não, meu irmão. Mas se Deus bradou no teu coração, obedeça a voz de Deus. Porque primeiro que Deus, Ele bota algumas pessoas em algum ministério ali, para depois levar para outro canto, porque Deus tem um propósito dele. A gente tem que viver o propósito que Deus quer na nossa vida, obedecer a Deus. Mesmo que o nosso líder diz, não, eu não quero que você saia, mas Deus falou para você sair, obedeça a Deus. Tá? Obedeça a Deus. Porque Deus, quando Ele bate com força. Então obedeça a Ele. E você tem continuado ali bebendo da água amarga, porque tem ministério mesmo, que você vai bem, quando você entra ali, você começa o peso, começa a angústia, quando você sai pesado. Porque é lugar onde ninguém jejuma mais, onde ninguém ora e jejuma, não tira mais aquele momento de oração para apresentar o culto, que não jejuma mais pelo culto, que ali é só um querendo derrubar o outro, se o irmão prega melhor. Tem gente que começa, entra no ministério, ele não olha mais de cima para baixo, ele olha de lado assim, de um lado para o outro, porque ele quer olhar os defeitos, ele quer olhar ali os defeitos dos irmãos. Ele tem pessoas que vai no ministério, ele fica ali só para saber se o irmão está pregando verdade, se a palavra do irmão está certa. Ele fica ali tentando fazer um escândalo de tudo ali. Agora, por que essa criatura ele não vai para o ministério? Quando chega ali, oferece adoração a Deus. Por que ele não vai ali olhar de cima, olhar somente para Jesus? Não, ele quer fazer um pente fino, ele quer olhar tudo, ele quer ver cada erro, o negócio dele é olhar os erros. Mas ele, desde entrar no ministério e abrir seu coração, pedir perdão de Deus e começar a adorar e buscar Deus, não. Ele vai ali para olhar os erros dos outros, ele vai ali para apontar. Se a irmã canta bem, não canta aquela irmã ali, ela não tem uma voz boa. Eu não sei por que essa irmã está aí, porque ela não tem uma voz boa. Esse irmão aí não sabe nem ler direito, ele gagueja. Sabe, meus irmãos?
Eu vou te dizer uma coisa que aquilo não vou ser hipócrita não. Se for para mim estar no ministério para derrubar a vida do irmão, porque quando eu me levanto contra a vida do irmão, estou me levantando contra Deus. Eu prefiro estar lá fora. Sabe por quê? Porque eu nem aproveito as coisas que o mundo tem para me oferecer e nem aproveito as coisas que Deus tem na minha vida. Porque se for para mim estar vivendo, dizendo, eu sou crente, mas está me levantando, atrapalhando a vida do irmão, eu prefiro estar fora. Eu prefiro estar fora. O poço de Sitna. Então cavaram outros poços e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Depois que deixou o poço de Ezeque, Isaac mandou cavar outro poço, mas os seus inimigos insistiram em querer a água só para eles. Por isso este povo foi chamado de Sitna, que significa inimizade, acusação, briga, ódio. A palavra sítio é a da mesma raiz do nome Satanás. E quando Isaac percebeu que aquela água era do diabo, nem quis beber. Nem quis beber dele e deixou mais um poço para trás. Como se quisesse dizer assim, deixa que eles bebam da água. Eles que bebam dessa água do mal. Eles que bebam dessa água do Satanás. Eles que bebam dessa água do capeta, porque tem lugar que ali. Se eu estou num lugar que está me causando mal, que está me fazendo mal, por que eu vou continuar ali? Por que você vai continuar ali se está te fazendo mal, está te causando problema? Porque muitos pregam como é que um soldado vai serve o quartel sem comparecer no quartel. Eu já vi tanto crente pregar, falar sobre isso, que me dá vontade ali de abrir a Bíblia ali para o irmão e dizer, meu irmão, vem cá. Tu está comparando Deus com um quartel. Porque primeiro, que um quartel é um lugar, um prédio que fica ali parado. O soldado ele tem que ir até lá para servir. Só que o meu Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aonde eu abrir meu coração, ele vem sobre o meu coração. Porque quando Jeremias está ali chorando, dizendo no livro de Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-eis, anunciaste-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que foi? Jeremias ficou ali angustiado. O que foi que Deus falou para Jeremias? Jeremias, não turba o vosso coração, Jeremias, porque esse vai ser reconstruído o templo, mas não vai ser só reconstruído aqui, Jeremias, vai ser reconstruído no coração do homem. Até porque aquele versículo que diz lá quando Deus não habita em templo feito pela mão do homem, mas Deus habita no teu coração, no meu coração. Habitar é diferente, entenda uma coisa, o versículo diz em habitar, de morar, tá? De morar, de habitar. Mas no nosso coração ele faz morada. No meu e no seu coração. Porque ele fala para Jeremias. Amém, meus irmãos? Se ali
E se você cavou um poço e por isso foi alvo de inimizade, peça que Deus abra outras portas e te dê condições para continuar cavando. Poços para o seu sustento, para a tua família, poços para a tua vida financeira, a tua saúde. Amém, meus irmãos? Não beba da água da inimizade, água amarga. Não beba da água do capeta. O que é? É lugar onde está te causando mal. Se está te causando mal ali, no teu ministério, na tua vida espiritual, saia. Continue buscando novos poços, continue buscando uma nova vida com Deus ali. Porque é arriscado você perder a sua salvação. Porque entenda uma coisa, se Isaac parasse e começasse a brigar, discutir, chamar os homens dele, porque ele já era um homem poderoso, então tinha muitos homens ali que era na direção de Isaac, e começasse a criar uma contenda no meio dos filisteus, não, esse poço foi eu que cavei, é meu, porque entenda uma coisa, Jesus, tem pessoas que estão sendo ministério, quando o irmão chega ali, não vai tomar meu lugar aqui não, já quer chegar aí, já quer tomar meu lugar, não é assim não, já fica ali, sabe, a inveja já causando ali, trazendo tribulação, turbulência para dentro do ministério, tudinho, sabe, e te causando mal. Então saia, busque uma direção de Deus, busca para servir a Deus. Porque o que eu vejo é que 50% desses eles não servem a Deus, eles servem a igreja, eles servem ali os pastores da igreja. Estão longe de Deus, porque eu conheço pessoas que nem crentes são, mas estão mais perto de Deus do que alguns crentes. Porque eu nunca vi uma geração dessa de filisteus invejosos. Eu nunca vi uma geração dessa a geração de hoje, uma geração tão invejosa que quer se tornar entulho na vida daqueles a quem Deus quer abençoar, mas não querem cavar poços, não querem ali continuar cavando, não querem se esforçar. Eu vou repetir mais uma vez, tem pessoas, tem filisteu que está ali. Tem pessoas que quando você vai olhar a terra para cavar, elas chegam próximo. Aí você vai cavar aí só é pedra, isso aí não vai dar nada não. Tu não está vendo que esse solo é seco, isso não vai dar nada não. Aí você vai procurar outra ali, vai cavar, não, esse daí está cheio de mato, isso daí não vai jogar. Tem gente que ela não quer ver o teu bem. Ela vai se tornar água amarga na sua vida, ela vai se tornar uma água do capeta, ela vai se tornar uma água da inimizade, ela vai se tornar um problema na tua vida, a tua vida não vai continuar. Você vai ficar paralisado, porque são pessoas tóxicas, são pessoas que passam a vida querendo atrapalhar, porque não querem te ver bem. Só que ao mesmo tempo que elas não querem te ver bem, mais uma vez eu vou dizer aqui, elas não querem te ver bem, porque a vida delas é tentar atrapalhar a tua vida. Elas deixam a vela de lado para atrapalhar a tua vida, para jogar entulho, para te não ver prosperando. Só que uma coisa é que você tem um chamado, Deus tem um propósito na tua vida. E eu não vi aqui, se você me mostrar na Bíblia, aonde foi que Deus foi vencido, aonde foi que as promessas de Deus não foram cumpridas. Onde foi que as pessoas se levantaram e não foi cumprido? Porque tudo aqui estava no propósito de Deus. Até quando o povo foi para o Egito, ficou como escravo, Deus já tinha falado para Abraão, olha Abraão, a tua descendência vai ficar 400 anos como escravo. Deus já tinha avisado a Abraão. Deus já tinha avisado. Falou para Abraão que a descendência dele ia se ficar 400 anos como escravo.
Não beba dessa água amarga. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de rebote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Isaac continuou cavando poços, encontrou ali água novamente, mas dessa vez ninguém o perturbou, e por isso ele chamou o poço de rebote, que significa um lugar espaçoso, um lugar de descanso, de alívio. Aquele era um lugar muito aberto e largo. Certamente Deus é quem mostrou aquele lugar para Isaac. Se Isaac não tivesse perseverado, estaria bebendo água de entulho, água amarga, água de contenda, água do diabo. Mas como continuou cavando poços, Isaac encontrou a água da prosperidade. Agora teria um lugar espaçoso, um lugar abençoado ali, para crescer. E seus inimigos cansaram de ir atrás dele. Por quê? Porque os seus inimigos estavam cheios de águas entulhadas, amarga, venenosa, que eles mesmos contaminaram. Porque tem pessoas que se contaminam com as suas próprias invejas, com a sua própria... Eles têm tanta inveja, querem tanto entulhar a vida dos outros, que essa maldição volta para ele. E eles não conseguem mais viver feliz, eles não conseguem mais prosperar, a vida dele financeira começa a ser destruída, a vida dele familiar começa a ser destruída, porque o foco dele era sempre de entulhar o poço da vida de outro, da vida do irmão, da vida da irmã. Aí depois quer chegar: ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Ô Deus, porque passou o tempo todo vivendo, desde aproveitar a vida, a tranquilidade que ele tinha para ser feliz, para buscar a Deus, para fazer a obra do Senhor. Não, ele deixou a própria vida dele de lado para se tornar um entulho na vida da pessoa. Isso acontece muito dentro de ministério, que eu estou cansado de ver. É filisteu dentro de ministério, atrapalhando a vida. Tem pessoas que estão no banco hoje, e Deus tem um chamado, mas não chama porque não querem se tornar ali. Alguns falam: o irmão saiu daqui, está em outro. A gente tem que continuar cavando poços. Se Deus tem um chamado, eu vou ficar ali parado? Não. Eu vou seguir a direção. Porque, entenda uma coisa, Isaac parece que ele tinha um faro ali dado por Deus, que para onde ele ia encontrava água. E Deus abençoava. Porque ter poço nesse tempo era um sinônimo de riqueza, de prosperidade. E pessoas querem se tornar um entulho na tua vida, um filisteu na tua vida, e querem tirar a água da vida, porque entenda uma coisa: Deus, ele cavou um poço para você, e te deu a água da vida. Quem é a água da vida? O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó? A água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Eu sou a água da vida. E querem tampar o teu poço. Qual é? É o teu chamado, é o teu ministério, é a tua vida com Deus. Primeiro, que eles querem entulhar na tua mente com porcaria, o inimigo vem com dados, com flechas inflamadas, fica dizendo que você não é capaz, você não precisa, você não é ousado, aquelas pessoas não acreditam em você, ali você nunca mudou, você nunca foi transformado, você nunca teve encontro com Deus. São pessoas que estão como esses filisteus. E se você quiser tomar essas águas amargas, deixando que tampe o poço que Deus abriu para você,
para o seu chamado, para o seu ministério. Entenda uma coisa. Pode até tampar o poço que Deus abriu para você. Porque vai chegar um momento que você vai estar fraco, você vai estar ali cansado. Mas aqueles que fizeram isso na tua vida, eles vão ter um encontro com Deus. Entenda uma coisa. Como os pregam por aí que Deus é bonzinho, Deus não é bonzinho não. Deus não é bonzinho não. Se estão pregando um Deus bonzinho aí, Deus não é bonzinho não. Porque hoje, entenda uma coisa, a gente só está sobre essa face dessa terra por causa de Jesus. Por causa de Jesus, porque senão, o que a gente está vivendo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior do que no tempo de Noé. Ah, Deus não é bonzinho assim não, meus irmãos. Entenda uma coisa, quando o povo começou a murmurar e fazer bezerro de ouro lá, o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou fulminar esse povo, Moisés. Eu vou matar esse povo. Porque esse povo ele não tem consideração não. Tirei eles com a minha mão forte do Egito. E farei, Moisés, de você uma nova nação. O que foi que Moisés disse para ele? Senhor, não faz isso. O que o povo vai dizer que o Senhor tirou aquele povo dali para matar no deserto, Pai? Para o Senhor vir matar, fulminar o povo aqui? Moisés intercedeu pelo povo. Não deixe que esses filisteus venham tampar o teu poço do teu ministério, do teu chamado. Se estão se levantando contra você em certo lugar, peça a direção do Senhor. Se for para você ir para outro canto, porque tem coisa, meus irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus ele permite até uns filisteus vir sobre a nossa vida, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Ele quer, porque a gente quer continuar ali, a gente é teimoso, a gente é ser humano, a gente quer continuar ali. E Deus está falando, meu filho, sai daí, meu filho, vai para outro canto, eu tenho um lugar melhor para te dar, eu tenho a água da vida para te oferecer, eu tenho as bênçãos para entregar, mas tu quer continuar aí. Aí Deus ele permite que é para poder te dar aquele empurrão para caminhar para o caminho da vitória, da bênção. Só que nesse caminhar, nesse empurrão, que nem praticamente foi, Abimeleque foi, olha, Isaac, vai embora, tu já é um homem poderoso, tu já é rico, então vai embora. Porque senão, também, Isaac tinha continuado ali. Mas Deus tinha algo melhor para Isaac. Deus não queria deixar ele num lugar onde os inimigos não iam mais se levantar, não iam mais tampar, jogar entulho. E teve paz, teve tranquilidade, ali teve água para alimentar todo o povo de Isaac, os animais, as plantas, os alimentos. Foi abençoado. Por que a gente tem que ficar parado aonde tem filisteu que quer trazer intriga, confusão, contenda, aonde vai, é arriscado você chegar um momento até perder a cabeça por causa daquele poço? Pare agora, reflita, o que foi que esse poço trouxe de benefício para você? Se Deus já te deu um novo poço, só que você parou no primeiro poço ainda, um poço de contenda, um poço de inimizade, um poço de água amarga, um poço do capeta, um poço onde tem aquelas pessoas com palavra doce, mas o coração é do capeta, é do cão. Porque tem filisteu dentro de ministério que só Jesus na causa. Eu não sei se eles fizeram curso de teatro, eu não sei se eles fizeram ali, trabalharam algumas emissoras, porque algumas pessoas têm um talento, isso é talento do capeta.
Isso não é talento de Deus, não. Isso é talento do capeta. Para ter tanta máscara, tanta capa. Primeiro, que se tiver capa, não vai para o céu. Porque a capa vai ter que ficar. Porque Elias, quando subiu, ele subiu, mas a capa ficou. Porque Deus, ele não quer crente com capa, não. Ele quer crente com coração limpo, coração puro. A capa fica. Continue cavando poços. Deus te dará um lugar espaçoso como rebote, aonde seus inimigos não vão te alcançar. Então você dirá: leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Salmo 23, versículo 2 e 3. Se você está sendo perseguido por causa do fluir de Deus em sua vida, lembre-se da promessa. E lá em Isaías capítulo 12, versículo 13. Vos com alegria tirarei água das fontes da salvação. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaac lhe dando uma notícia do poço que tinha cavado. E lhe disseram: achamos água. O poço se chamou Seba. Por isso, Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Beceba foi um lugar de bênção definitiva para o resto da vida de Isaac. Ele já estava tranquilo e prosperando, mas enquanto isso fez algumas coisas importantes para Deus. Em Beceba, Isaac recebeu as promessas de Deus para a sua vida. De que serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, que lhe darei toda essa terra, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E por isso Beceba é o lugar da promessa de paz. Foi em Beceba que Isaac armou sua tenda, versículo 25, e construiu sua vida e família. Cavar poço, meus irmãos, significa que precisamos continuar acreditando que vamos encontrar águas profundas, mesmo em tempo difícil. Deus tem a promessa para você. As promessas de Deus são uma fonte inesgotável para saciar toda a nossa necessidade. As palavras de Deus para a sua vida vão se cumprir, mas primeiro é preciso fazer a sua parte. Restaurar o seu altar, sua família, se consertar dos erros e continuar cavando para encontrar a água da vida. As promessas de Deus são uma fonte de bênção. Não vale a pena brigar por causa de água, mas vale a pena cavar novos poços, continuar cavando, buscando. Deus, ele tem muito para a nossa vida. E Jesus garantiu que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Deus tem um futuro de bênção para a sua vida, meu irmão. Mas é preciso lutar, continuar, cavar novos poços. Porque aonde você for, Deus fará fluir em sua vida
bênçãos, vitórias. Só que para onde você for também, meus irmãos, pessoas invejosas vão aparecer. Porque chega um período que a gente nunca vai... Sempre vamos encontrar esses tipos de pessoas ao nosso redor, onde a gente for. Porque isso vem desde o começo da palavra do Senhor. Quando Caim e Abel, os irmãos de José, o filho pródigo, sabe por quê, meus irmãos? Sempre vai aparecer. Porque tem pessoas que é que nem os filisteus. Pessoas invejosas que perseguem. Porque nada flui no que eles fazem. Sabe por quê? Porque não tem a presença de Deus. Não busca, porque passa o tempo ali atrapalhando a vida dos outros. E se você perdeu um poço que cavou com seu esforço, não pare de cavar. Não pare. Porque onde você for, Deus fará fluir em sua vida. Não beba águas entulhadas, meus irmãos, amarga, de contenda, e nem água do diabo. Deus tem água próspera para você. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem bênção na sua vida. Porque cavar poço é um trabalho difícil, mas é recompensador. Ver água fluir e se refrescar na presença de Deus. Continue cavando, não pare, mesmo. Deus tem um futuro de bênção para a sua vida, mas é preciso lutar e continuar lutando, sabendo que na dificuldade pode vir no meio do caminho lutas, mas também vem as vitórias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém, meus irmãos? Há um poço de bênção preparado para você. Cada poço de bênção te pertence por herança. E hoje o Espírito do Senhor deseja fazer uma limpeza para que as bênçãos jorrem. Só que antes, amém, meus irmãos? Só que antes, logo quando Isaac, ele começou, ele foi desentulhando os poços que tinha sido entulhado. Porque tem pessoas que são tão amargas, são tão ruins, são tão pessoas, eu digo logo do capeta, que eles entulharam os teus sonhos, entulharam a tua alegria, entulharam a tua paz, entulharam a tua vida com Deus, entulharam. Mas faça que nem os servos de Isaac, e que nem Isaac também fez.
Tira todo o entulho. Tira todo o entulho que foi causado no teu coração, dentro de você, que você já não consegue mais beber da água da vida que é Jesus, você já não consegue mais ler a palavra, você já não consegue mais jejuar, você já não consegue mais buscar a presença do Senhor, você já não consegue mais orar nas madrugadas, você já não consegue mais ir para uma vigília, você já não consegue mais ir para um monte, porque entulharam isso em você. Porque tem a mensagem de continuar cavando. Continuar cavando o poço para o futuro. Só que agora vamos tirar todo o entulho que está sobre o nosso poço, que está sobre a nossa vida, que entulharam, colocaram tanta porcaria sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, que a gente precisa tirar a ira do nosso coração, que a gente precisa tirar o entulho da ignorância, o entulho da soberba, o entulho do ódio, o entulho da amargura, começar a tirar isso, para que a água da vida, que é Jesus Cristo, venha fluir sobre a nossa vida. Precisamos, porque, entenda uma coisa, eu passei um período assim, e não vieram de pessoas lá de fora não, vieram de pessoas que se diz ter vida com Deus. Pessoas que apareceram que eu pensei que era para me ajudar a cavar o poço, não fizeram, foi entulhar, foram tampar. Aquilo ali, eu passei um período ruim, que eu não queria saber. Eu não queria mais saber de crente, eu não queria mais saber de irmão nenhum, chegava perto de mim, eu até me afastava. Eu não queria mais, porque tinham entulhado tanta porcaria, mentira, enganação, manipulação, que aquilo ali ficou entulhado dentro de mim e eu não queria mais. Porque são pessoas que vêm com má intenções. São pessoas que dizem, não, que nem os filisteus, essa água não é tua, essa água é nossa. E tem pessoas que não querem ver você bebendo da água, mas vem dizer e vem tampar. Porque se a água era deles, por que eles tamparam? Por que eles entulharam? Porque o foco deles nunca foram ali beber da água da vida, mas foram se tornar o empecilho na tua vida, tampar o teu ministério, tampar a tua vida com Deus, tampar a tua vida, mas é necessário que a gente venha desentulhar toda essa porcaria que está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, que vem causando. Que aí a gente não consegue mais orar, a nossa fé já está abalada, a nossa fé o nosso coração está ferido, a gente já não vê mais os irmãos como via, a gente já não quer. Porque a mensagem de Isaac aqui, ele fala sobre tirar o entulho, porque os primeiros poços que Isaac ali cavou, os primeiros foram os poços que seu pai tinha cavado. Foi o que o seu pai tinha cavado. Só que os filisteus tinham enterrado. Só que está lá, né? Mas na hora de cavar, então o que Isaac fez? Tirou todo o entulho. Só que quando ele tira todos os entulhos, entenda uma coisa, quando ele tira todos os entulhos, tirou, mas vai continuar vindo filisteu para querer entulhar porcaria dentro de você. Quando eu digo porcaria dentro de você, é pessoas que vão te apontar dizendo que você não é capaz, que você não está preparado, que você não tem tempo ainda para ter sido levantado. Tem pessoas que vão dizer esse daí um dia desse estava ali. Então pessoas que vão olhar para o teu passado. Até o que eu fico entendendo é essas pessoas que querem olhar para o nosso passado, porque de lá a gente já saiu. Se eles querem viver lá, o problema é deles. Só que eu acho que eles esquecem do passado deles. Eu fico olhando para os fariseus aqui, Caifás e Anás. Olhava, queria estar julgando Jesus ali, mas Jesus sabia a podridão que estava sobre a vida deles ali. Tem pessoas que querem te coisar, mas se Deus trazer à tona o que está no coração dessa pessoa, o que foi que essa pessoa fez? Se Deus mostrar a pessoa que traz seu marido
com a amante, tira as coisas do seu marido para dar para o amante, aí depois se arrepende. Se Deus vir mostrar isso, se um cônjuge engana o seu cônjuge, porque acreditava em algo ali que era uma ilusão e se arrependeu, e agora está tentando recuperar tudo ali, se Deus mostrar, se Deus mostrar que aquela irmã quer ficar com o marido da pastora, ou vice-versa, se Deus começar a mostrar quantas vezes você enganou seu próprio filho, se Deus começar a mostrar quantas vezes você enganou e manipulou o seu próprio filho porque você quis ajudar seu outro filho, se Deus mostrar de uma coisa que você sabe, mas você não pode falar nada, mas você está sabendo que aquilo ali está causando mal na vida do seu... E você continua ali, mas porque você fica no meio do muro. Você sabe, se você contar da briga, você sabe, se você falar a verdade, vai ter uma contenda, e você não quer uma contenda entre duas pessoas que você ama. Se Deus começar a mostrar o passado da pessoa todo de uma podridão, porque tem pessoas que querem viver no nosso passado, só que de lá Deus já tirou. Quer olhar para o meu passado? Pode olhar. Pode olhar para o meu passado, pode me julgar, pode me apontar. Se quiser acreditar em mim, acredite. Se não quiserem, o importante é que Deus acredite. Se Deus acredita, amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Será que vai ser necessário Deus te levar para um leito de um hospital e entender que aqueles a quem você perdeu tanto tempo se preocupando que eles vão pensar de você, se é eles que vão estar no leito de hospital contigo? Sabe quem é que vai estar no leito de hospital contigo? É Deus. Sabe quem é que vai cuidar de você lá? É Deus. Até porque numa cama de hospital só cabe uma pessoa que está enferma. Sabe por que eu parei mais de querer agradar o homem? Porque quando eu estava numa sala, no hospital ali, sabe quem é que estava lá comigo? Era Deus. Não era ninguém não. Quando o inimigo queria ceifar minha vida lá dentro daquela sala, foi Deus que estava lá. Não foi ninguém não. Não foi pastores, não foi líderes, não foi irmão. Não tinha ninguém não. Foi Deus. Era Deus que estava lá. Então por que eu vou olhar? Porque as pessoas pensam de mim. Se falaram mal de Jesus, de mim que vão falar mesmo. Então é continuar seguindo em frente, tirando essa porcaria, não deixando. É a gente continuar cavando um poço e não deixar que enterre os nossos poços. Com porcaria, com inveja, com panelinha. É o que vem causando muito, é panelinha dentro da igreja. Panela, essa panela aí eu acho que é para servir o capeta. É uma panelada do inferno. Irmã, acabe com essas panelinhas. Se chegarem para você e disser, olha, o irmão estava assim, fala, ó, irmão, não quero ouvir, minha vida aqui, vou ler a palavra, sabe? Porque vocês estão se tornando uma panela, sabe para quem? Para o capeta. Sabe quem é que vai se alimentar dessa panela aí? Está se alimentando dessa panela, é o capeta com um panelão lá, com ele. E ele só rindo no meio de vocês e mexendo assim, e mexendo ali o panelão. Panelão da fofoca, da mentira, de apontamento, de julgamento. Eita, que o capeta está só misturando a panela assim, só rodeando a panela do capeta. Enterrando o poço na vida daqueles quem Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida, tu quer continuar se tornando panela do capeta? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Mas, continue cavando o poço para o futuro. Para que um dia você venha encontrar e sentar e ficar ao lado aquele que é a água da vida, que é Jesus. Porque a gente vai continuar cavando. Vai continuar cavando. Só que, entenda uma coisa, meus irmãos, enquanto a gente está continuando cavando, vai aparecer, sempre aparece, os filisteus,
mas não deixe que na tua caminhada eles enterram o poço que Deus fez para você. Porque enquanto a gente estiver se alimentando da água da vida, bebendo a água da vida, a gente vai estar bem. Não deixe que os filisteus joguem tanto entulho no seu coração, na sua mente, para que você venha parar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.